Bora para mais um vídeo para você que tem ansiedade. E nesse livro aqui, eu tô no capítulo 2 e eu vou comentar com vocês o que tá acontecendo no capítulo 2, que tá me ajudando demais na minha ansiedade e que vai ajudar na sua também. Eu sou a prova viva, eu passo por isso todos os dias e eu estou buscando conhecimento para conseguir viver melhor com a minha ansiedade. E eu te garanto que esse livro, ele dá várias dicas, ele dá vários meios, várias respostas que a gente não tem, que a gente fica confusa. E ele vai então fica no vídeo porque ele vai te ajudar, tá? Ele tá me ajudando demais. Eu vou comentar do segundo capítulo, que é esse tema que eu coloquei ali no título do vídeo. Quando a maioria das pessoas fala sobre a ansiedade, o discurso costuma ser sempre o mesmo: algo tá errado, algo precisa ser consertado, como se a ansiedade fosse um defeito mecânico, um pneu furado, uma gripe persistente, que precisa ser eliminada a qualquer momento, o quanto antes. No capítulo Criaturas Ansiosas, do livro Criatividade e Ansiedade da Marta Beck, ela apresenta isso, ela fala sobre a nossa cultura, como a gente fica ansiosa por conta da nossa cultura também. Ela mostra como terapeutas e médicos costumam tratar a ansiedade como um problema isolado de cada pessoa, ignorando completamente o contexto em que essa pessoa vive. Nenhuma dessas abordagens considera que a ansiedade pode ser uma resposta perfeitamente saudável ao estilo de vida moderno em que a gente vive. E foi exatamente assim que algo virou dentro de mim. Depois que eu li esse capítulo, eu consegui entender por que a gente é desse jeito. Comecei a anotar várias coisas, refletir sobre padrões meus, e isso tem me ajudado demais a entender a minha ansiedade e principalmente a aceitar quando ela surge. Eu não fico lutando contra a minha ansiedade, eu aceito ela, eu deixo ela vir, deixo os meus pensamentos vir, e assim eu vou aceitando. Foi dessa forma que eu consegui ficar mais calma e não ficar presa dentro dos meus pensamentos. Ali dentro do capítulo, ela até passa uns exercícios, e eu vou passar nesse final do vídeo como que ela passa esses exercícios, como que você coloca em prática isso e como você pode viver melhor com a ansiedade. Ainda no capítulo 2, ela explica como a nossa mente contribui para intensificar a ansiedade. Ela descreve o papel do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, responsável pela linguagem, pela interpretação, que tende naturalmente a ser mais negativo e a mais alarmista, onde vem aqueles pensamentos um atrás do outro e você não consegue sair deles. Quando esse sistema assume o controle, a ansiedade se alimenta de pensamentos repetitivos e cenários catastróficos. Então, cada pessoa tem um tipo de ansiedade, né? E daí vem um monte de ansiedade, uma em cima do outro, e você vai ficando cada vez mais ansiosa. E quanto mais você luta para se livrar dessa ansiedade, mais o corpo entra em estado de alerta. E isso faz muito sentido para mim, porque eu passei por isso. E quando eu percebi que eu piorava tudo tentando controlar cada pensamento, hoje surge um pensamento ruim e eu não entro mais naquele estado de alerta. Eu fico com medo de ficar preso nos meus próprios pensamentos. Eu já sei de onde que eles vêm, por que a minha mente está indo para esse caminho, sei como o sistema funciona. E isso muda completamente quando chega aquela ansiedade, você tem aquela sensação de estar sentindo isso de novo, de não conseguir ficar no presente, porque eu tava desse jeito, eu não conseguia curtir o momento, sabe? Eu saía assim de fora de mim, eu ficava dentro, parece que eu tava ali dentro dos meus pensamentos e eu tava presa e eu não conseguia sair disso, porque eu ficava sempre pensando cada vez mais pensamentos ruins, ou eu ficava lutando contra eles. Ai, para de pensar nisso, para de ser assim, porque eu sou desse jeito e tal. E daí você entra numa espiral de ansiedade que você não consegue sair. E eu tava desse jeito, eu tava achando que eu tava ficando louca já. Mas na verdade é a nossa mente que fica mentindo pra gente. É a nossa parte do lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, que fica ali sendo muito alarmista. Daí você tá em estado de alerta, aí você pensa um pensamento, daí depois você pensa outro, daí depois outro, e vai ficando cada vez pior, você vai ficando cada vez mais ansiosa. Então, pra mim, o que tá dando certo é eu entender de onde que vem esses pensamentos, eu buscar meios pra conseguir ficar calma, métodos, igual ela passa aqui no livro, exercícios, pra você, tipo, bater de frente com a tua ansiedade, você deixa ela sentir
Quando, por exemplo, você bate uma ansiedade em você e você quer ficar andando pra lá e pra cá, você tem que se movimentar, você não tem que ficar parada, assim. O melhor pra você é você ficar se movimentando e deixar a ansiedade passar. Você tem que pensar assim, pode vir ansiedade, pode vir, eu deixo você vir e tal, em vez de você ficar lutando contra ela. E é isso que ela fala nesse capítulo. E ela dá também uns exercícios pra te ajudar a fazer isso. E a cada capítulo que eu fui lendo, eu fui ficando cada vez melhor com a minha ansiedade, assim, de verdade. Não é uma coisa assim, ai, só pra vocês lerem o livro, mas é uma coisa que está me ajudando. E é o primeiro livro que eu leio depois que eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu até quase já fui pro hospital falando que eu tinha infarto e tal. E olha como a nossa mente mente pra gente, né? Eu tava até sentindo nos meus braços, assim, nossa, tô tendo um infarto, ai meu Deus do céu, vou morrer. Cara, isso é foda demais, é horrível ficar sentindo isso. E pra mim tem ajudado a buscar conhecimento e entender de onde que vem. E só de eu entender que a gente tem uma parte do nosso cérebro que tende a ser mais negativo e tende a ser mais alarmista. E quando você entra nesse estado de alerta, acontece isso com você. E eu não entendi isso antes. Daí por isso que eu ficava meio perdida, sabe? Eu não entendia de onde que vinha isso, por que que a gente é tão negativo, ou porque eu ficava entrando nessa espiral de ansiedade. E vale super a pena você entender e buscar conhecimento. Eu garanto que você vai se sentir melhor em vez de você ficar ignorando e não querer consumir esses tipos de conteúdos também, te deixa mais ansiosa ainda, porque parece que você tá fugindo, mas na verdade você tem que bater de frente e deixar acontecer. E fazer um negócio de autoconhecimento. Ela explica também o conceito de domar a ansiedade, não no sentido de dominá-la, mas ela passa aqueles exercícios para ajudar a gente a se sentir mais calma, deixar o nosso sistema nervoso mais calmo. E dessas práticas, né, de exercícios é você expirar, expirar mais calmo. Quantas vezes você for preciso, você faça isso. Ela também, um dos exercícios que ela passa é você caminhar. Então, se você precisa esparecer, caminha, vai pra lá e pra casa, sai fazer um exercício, sabe? Se você conseguir, ou dentro de casa mesmo, isso vai te ajudar demais, porque deixa a tua atenção muscular mais relaxada. Também, uma outra coisa, você focar em um objeto ou focar em alguma coisa e esperar por 1 ou 2 minutos, isso também vai te ajudar, porque você tá focando em alguma coisa do presente, então você foca em algo que tá na tua frente. Esse é um dos exercícios também. E também, uma das coisas que ajuda é você cantar, você dançar, isso ajuda demais o sistema nervoso a ficar mais calmo. Então são esses exercícios que ela passa e isso mudou totalmente a forma como a minha ansiedade vem, sabe? Quando ela vem, eu não tento controlar ela, eu faço esses exercícios. Quando eu vejo que eu tô pensando demais, eu fico... Ou eu vou pra lá e pra cá, ou eu canto, coloco uma música que eu gosto. E é assim que você vai deixando a tua ansiedade entrar, sabe? Não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre aprender a conviver com ela sem medo, entendendo que ela faz parte de um sistema que tá tentando proteger, não te sabotar. Então não fica te sabotando, né? Falando assim, ai, como você é burra, para de pensar nisso. Não fica pensando desse jeito, deixa ela vir, deixa a tua ansiedade vir. Ela vai passar, uma hora ela passa. Eu sei porque eu tô passando por isso. Eu tava presa nos meus próprios pensamentos, como eu já falei pra vocês. E buscar conhecimento, buscar entender de onde que vem. E também não deixa de fazer as suas coisas, não deixa de fazer nada por conta da ansiedade. É uma coisa da tua cabeça que não sabe o que é verdade, então foca no presente. Foca nos dias de hoje, não fica pensando muito no futuro. Se você ficar pensando muito no futuro, ou estiver muito ansiosa, faz ansiosa mesmo. Foi assim que eu consegui fazer das minhas coisas, foi assim que eu consegui mudar de estado, de cidade. Porque se eu fosse depender da minha ansiedade para fazer as minhas coisas, eu não faria nada, sabe? E também, se você tá passando por uma situação ruim, aconteceu alguma coisa, também aconteceu comigo. E, cara, tudo é tempo, o tempo cura tudo. E também você buscar, como eu já falei, conhecimento, buscar entender, sabe? Se você passou por uma coisa ruim e daí ficou ansiosa,
Busca se autoconhecer, o que faz você ficar bem. Eu escrever, eu ler um livro, eu caminhar, eu ir fazer um exercício, ir pra praia. Faz esse autoconhecimento, tenta te conhecer pra você buscar coisas que te faz ficar calma, pra você lembrar que o presente é o que a gente tem agora pra viver, não é o depois, não é o passado. E é isso, essa é a minha dica pra você. Você não deixa de fazer as suas coisas por conta da tua ansiedade. Eu sei como esse sentimento é horrível, não se sentir totalmente presente em lugares que você realmente queria estar. Às vezes você tá num lugar que você queria estar naquele exato momento, daí vem aquela sensação ruim. Mas tem meios, tem respostas, tem como você se livrar disso. Não se livrar, tem como você, igual ela fala, tô aprendendo, né? Igual ela fala, tem como você conviver melhor com isso, né? E antes de encerrar, eu quero deixar bem claro que eu não comprei esse livro aqui só por curiosidade, tá? É porque eu realmente tenho ansiedade e quero viver melhor com ela. E esse livro tem me ajudado demais. Depois desse capítulo, eu comecei a entender melhor como a minha ansiedade funciona, de onde ela vem e porque tentar lutar contra ela só piorava tudo. E isso tem me ajudado a aceitar quando ela vem, quando essa ansiedade vem, como eu já falei nesse vídeo aqui, a não entrar em pânico por conta de pensamentos ruins, lidar com o meu corpo de uma forma muito mais gentil. Por isso, se esse assunto está fazendo sentido para você, se você sente que precisa olhar para sua ansiedade de uma outra forma, eu vou deixar o link do livro Ansiedade e Criatividade aqui na descrição e nos comentários. É da Marta Beck. Não como uma solução mágica, mas como uma leitura que você pode abrir caminhos e trazer mais clareza para você, clareza mental, assim como tem trazido para mim. Então é isso. Se você gostou, se você passa pela mesma coisa que eu, ou a tua ansiedade é outro tipo de ansiedade, deixa aí nos comentários. Se você tem algum livro que você me indica também, que é parecido com esse, que fala como é que é a nossa cabeça e tudo mais, deixa aqui, porque esse aqui é o primeiro livro que eu vou ler sobre ansiedade, é o primeiro de muitos, porque eu quero entrar mais nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de livro, de autoconhecimento também, mais sobre a cabeça. Então deixa aí nos comentários, se você tem um livro que você leu e você gostou bastante, já deixa aqui também que eu vou ir atrás de comprar.